o povo de Deus, mas transforma em um vale, em um folho e um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, precioso pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se pedes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, precioso pra mim é Jesus. Amém. Então, que Deus continue abençoando a nossa querida irmã, né? Que ela sempre tenha essa disposição de estar na presença do Senhor e sempre aí agradecendo a Deus pela sua misericórdia. Amém. Também quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui hoje para partilhar do pão, né, nos alimentarmos. Já fazia algum tempo que eu também não vim aqui na Parquelândia, na quarta, né, no culto de quarta, que é um dos que eu mais gosto. Mas conversando com um sábio, final de semana passado, ele disse que o cansaço não estava sendo impedimento para ele estar aqui nos cultos de quarta, né? Hoje ele não está porque ele está viajando. Então isso mexeu comigo. Eu digo, eu tenho que ir também. Não posso deixar que, né, o cansaço me impeça de ir à casa do Senhor, porque para mim o online não é a mesma coisa do que o presencial não é. Não surge o mesmo efeito. Não em mim, né? Não sei nos irmãos. Então, sou muito grata a Deus e quero pedir oração dos irmãos para que a gente possa continuar orando uns pelos outros, porque eu quero retornar aos cultos de quarta, todas as quartas, se Deus quiser. E também, eu não sei se os irmãos viram, mas hoje já saiu um novo decreto, né? Ou seja, então, nós precisamos, de uma forma geral, orar pela população, porque, infelizmente, atinge a todos nós, né? Porque se as pessoas não se conscientizam, não tem como o vírus acabar, né? Nem com a vacina, daqui que surta efeito para terminar esse vírus de uma vez por toda, né? Então, por conta do aumento, mais um decreto, né? Então, a gente tem que orar mais e mais uns pelos outros, né? E continuar na caminhada e fazendo o trabalho do Senhor até a sua volta. Amém? Então, que Deus continue abençoando a família da irmã Vânia. E fica aí o incentivo dela, né? Para que tomemos os cuidados devidos, fazer cada uma a sua parte. Que Deus abençoe. Queridos irmãos, nesse momento todos nós teremos a oportunidade de agradecermos a Deus através de nossas ofertas. É um momento especial, faz parte da adoração e nesse momento vamos ofertar ao Senhor. Então vamos cantar, os irmãos podem ficar sentados, as estrofes do hino de número 57 e ofertaremos ao nosso Deus.
traziam as ofertas aos pés do Salvador. De todo sacrifício transparecia amor, e a nenhum donativo faltava ao seu valor. A todos aceitava Jesus o Salvador. Também, Senhor, eu quero trazer-te indigno dom. A ti eu trago o impuro coração. Amém. Então está aqui diante do altar do Senhor a oferta que foi trazida por cada um de nós, que Deus possa aceitá-la mesma e que Deus derrame suas ricas bênçãos sobre cada um de nós. Amém. Queridos irmãos, nesse momento teremos o repartir do pão. Nós temos aqui a presença do pastor Weber e quero convidá-lo aqui à frente. Ele trará o tema Quebra-me. Então que possamos orar em nossos corações e que Deus o abençoe nesse momento. Amém. Som. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu agradeço muito por aqui estar com os irmãos. Agradeço ao Senhor pela proteção, por seu cuidado. Este fim de semana estava em Iguatu. Nós tivemos uma programação muito importante em Iguatu, uma conferência especial. Na sexta-feira tivemos uma programação muito boa no Santa Rosa. Nós tivemos mais de 10 interessados escutando a palavra de Deus junto com os nossos irmãos lá na Santa Rosa. Santa Rosa é um povoado que fica a quase 30 quilômetros de Iguatu. Na sexta-feira tivemos a conferência lá. Nós tivemos no sábado a programação de manhã em Iguatu e à tarde tivemos uma programação especial na Lagoa do Governo. É um povoado que fica a uns 25 quilômetros de Iguatu. Tivemos também a programação especial, estudos, mensagens, a programação à tarde. E nós temos muitas pessoas despertando para o Evangelho lá na Lagoa do Governo. Os irmãos, orem pelas nossas atividades lá. Tivemos no domingo uma programação especial de crianças e tivemos a apresentação da pequena Rebeca e a programação especial lá no domingo em Iguatu. Peço a vocês que lembrem de orar pelos nossos queridos irmãos e as nossas atividades lá em Iguatu. Irmãos, neste momento nós vamos ter a exposição da palavra de Deus, nós vamos fazer a meditação. E pedimos a todos que estejam atentos, pois o tema, como é sugerido, quebra-me, quebra-me. Essa expressão quebra-me é uma expressão que deve ser adotada por todos nós, mas precisamos compreender o seu significado. Perceba que quando nós falamos de quebrar, sempre levamos para o lado ruim, né? O que quebra, quando quebra, é sempre uma coisa ruim. Quando você bate e quebra um jarro, um prato, um copo, é uma coisa ruim. Quando você quebra a perna, um braço, é uma coisa muito ruim. Mas a expressão quebra-me dá um tom de pedir algo ou alguém para quebrar algo em você. Bem, irmãos, quebra-me é realmente um pedido a Deus. É verdade. Vaso ruim não quebra, né, irmã Cisas?
Pois é exatamente, nós precisamos entender como que eu preciso fazer este pedido ao Senhor. Qual o pedido? Quebra-me. E o que é que o Senhor precisa quebrar? O Senhor precisa quebrar o meu coração. Por que é que o Senhor precisa quebrar o meu coração? Porque ele é mau. Eu peço para o Senhor quebrar os meus maus traços de caráter. E eu gostaria de destacar um deles. No Evangelho segundo Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, nós encontramos ali vários traços maus de caráter que nós temos. Mas eu gostaria de destacar um deles, o pior. Qual é o pior traço de caráter que o ser humano pode ter? Talvez seja o traço de caráter que derrubou Lúcifer do céu. Qual é esse traço de caráter? Também, né? Está escrito que a inveja é terrível, mas quem parará diante do orgulho? O pior traço de caráter que o ser humano pode ter se chama orgulho. A palavra orgulho, que significa sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor ou honra. Essa palavra pode até ser colocada em um bom sentido. Qual é o sentido? Muitos chegam a dizer assim: ah, mas estou orgulhoso de mim, né? Ou chegar para um parente e dizer assim: olha, eu estou orgulhoso de você. Às vezes nós chegamos e falamos: olha, eu tenho tanto orgulho de você, mas será que compreendemos bem a expressão orgulho? Será que compreendemos bem esse sentimento que é natural do ser humano? Bem, irmãos, se você for pesquisar sobre o sentido etimológico da palavra, na mesma tradução lá vai estar escrito assim: olha, pode ser do lado positivo ou do lado negativo. E eu gostaria de destacar o grande perigo deste traço de caráter do lado negativo. O lado negativo é sentimento egoísta, admiração pelo mérito, arrogância, soberba, excesso de amor próprio. No mundo onde se exige cada vez mais exaltar as suas qualidades, reconhecer e lutar pelos seus direitos, o orgulho tem prevalecido no coração de quase todos. Podemos definir orgulho como satisfação pelo que fez ou que outros fizeram. O orgulho, segundo o entendimento do mundo, é um dos 7 pecados capitais. E por que o orgulho é tão terrível assim? E por que existe uma linha tênue do orgulho do lado positivo para o lado negativo? Nós vamos ler alguns textos da Bíblia e acompanhem para compreendermos isso. Abra sua Bíblia e iremos ler alguns. Primeiro vamos ler 3 no livro dos Provérbios. Provérbios, no capítulo 8, no verso 13, nos diz, livro dos Provérbios, capítulo 8, verso 13, diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Provérbios capítulo 8, verso 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância ou o orgulho, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Eu os aborreço. Livro dos Provérbios, capítulo 16, no verso 18, diz assim: o orgulho
precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Provérbios capítulo 29, verso 23, está escrito: o orgulho do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios capítulo 13, no verso 10, diz assim: do orgulho só resulta contenda, mas os que se aconselham se acha a sabedoria. Provérbios capítulo 21, verso 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 6. Vamos ler agora dois textos do Novo Testamento. Epístola de Tiago, no capítulo 4, no verso 6, está escrito: capítulo 4, verso 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graças aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Tem versão que diz, resiste aos soberbos, né? A soberba. Outro texto, carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 16, diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Irmãos, nós poderemos aqui ficar lendo. Nós temos pelo menos uns 100 textos na Bíblia que fala sobre orgulho. E nós encontramos expressões bíblicas onde mostra o grande perigo deste pecado, do orgulho. Temos textos claramente mostrando que orgulho é pecado. Orgulho é pecado. E no mundo onde as pessoas exaltam a si mesmo, o que fazer para vencer este pecado tão terrível? As pessoas dizem assim: você precisa se valorizar. E então fica muito difícil as pessoas compreenderem o que é ter personalidade, se dar ao valor e partir para um coração orgulhoso. Como compreender isso? Para compreendermos isso, nós vamos ler a história de Lúcifer. Quem era Lúcifer? Nós encontramos alguns relatos bíblicos. Vamos ler um texto da Bíblia, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, fala um pouco sobre o caráter de Lúcifer. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, no verso 2, diz assim: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Sim, irmãos, aqui o profeta está fazendo uma alegoria com referência ao rei de Tiro, né, ao príncipe de Tiro, falando aqui de Lúcifer. Diz mais: assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus,
assim que te estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus. Nós encontramos muitos relatos na Bíblia sobre isso, mas nós vamos ler aqui, considerar algumas orientações do Espírito de profecia sobre o que aconteceu com Lúcifer. Patriarcas e Profetas, na página, vamos ler aqui a página 34, diz assim: sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço de amor, serviço que brote de uma apreciação do seu caráter. Ele tem prazer na obediência, ele não tem prazer na obediência forçada, e a todos concede vontade livre para que lhe possam prestar serviço voluntário. O que é que o Senhor deixa para todos os seus seres criados? Que brote no seu coração um espírito e a obediência por amor. Quando Deus criou os anjos, Deus não forçou a obediência dos anjos, como não força a nossa obediência. Deus quer apenas um serviço de amor. E assim ele deixa o que nós chamamos de livre arbítrio ou vontade livre. Todos têm vontade livre, e por isso surgiu o pecado, porque Deus ele não força a obediência de ninguém. Deus então criou Lúcifer. Quem era Lúcifer? Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo, incontaminado. Vocês sabem o que é um querubim cobridor? Eu vou tentar explicar. No céu, Deus está presente e a sua glória não tem nenhum lugar que pode conter. Então Deus criou alguns anjos para cobrir um pouco da sua glória, do seu poder. Esses anjos são altos em poder, extremos em poder. Esses anjos cobridores, eles meio que tentam cobrir um pouco da glória de Deus. É parecido com os querubins que estavam no propiciatório, ali em cima da tampa da arca. Eles estavam no meio, eles cobriam o Shekinah, que é a glória, a presença visível de Deus. Ok. E então, esses querubins, que são anjos protetores, eles cobriam um pouco da glória de Deus, para que os outros anjos pudessem circular ante a sua presença. E Lúcifer era o primeiro dos querubins cobridores. Diz a palavra inspirada, ele era santo, incontaminado, permanecia na presença do grande Criador, e os incessantes raios de glória que cercavam o eterno Deus repousavam sobre ele. Sim, irmãos, a glória de Deus, os raios da glória de Deus, eles iam diretamente em Lúcifer, um dos querubins cobridores, o primeiro deles. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Diz a palavra inspirada no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, no verso 13: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Está no capítulo 28, no verso 17 do livro de Ezequiel. Ezequiel 28, no verso 17. E em Isaías 14 diz assim: elevarei o meu coração. Tu dizias no teu coração: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. O que é que Lúcifer desejou? Ser igual a Deus. Brotou no coração de Lúcifer, até que a Vânia mencionou, a inveja. A inveja fez com que Lúcifer quisesse ser igual a Deus.
ele quisesse a posição de Jesus. Diz a palavra inspirada: no conselho celestial, os anjos insistiram com Lúcifer, o filho de Deus, O filho de Deus apresentou perante ele a grandeza e a bondade e a justiça do Criador. Sentou perante ele e com natureza imutável da sua sagrada lei. O próprio Deus estabelecera a ordem do céu, e desviando-se dela, Lúcifer desonraria ao seu Criador, trazendo sobre si a ruína. Mas a advertência feita com amor e misericórdia infinitos apenas despertou o espírito de resistência. Lúcifer consentiu que prevalecesse seus sentimentos de inveja para com Cristo e se tornou mais decidido. Irmãos, vocês já tentaram aconselhar alguém e tinham algum erro, e essa pessoa, ao invés de atentar, ela se exalta mais ainda? Já tentou falar com alguém: olha, isso aí não é bom para você, está trazendo um prejuízo para você, e a pessoa então se exalta como se dissesse assim: olha, quem é ele para falar isso de mim? E assim pensou Lúcifer. Ele resistiu, e diz aqui a inspiração, irmãos, as advertências feitas com amor e misericórdia. Porque às vezes alguém traz alguma advertência contra outra pessoa, mas com aquela arrogância, né? Essa aí é uma insinuação de Satanás, né? É quando se usa a arrogância para corrigir outros. Mas diz a inspiração que as advertências eram feitas com amor e misericórdia. Imagina você chegar com todo jeito, com todo carinho, com todo amor, como Jesus fez com Lúcifer, mostrar: olha, não faça isso, os resultados vai ser isso, vai ser aquilo, com todo amor, com toda misericórdia, e não produz resultado. Diz aqui que produziu apenas resistência, espírito de resistência. Bem, irmãos, diz a palavra de Deus que Lúcifer, ao se exaltar, ao achar que a sua posição era uma posição muito especial, que ele poderia fazer parte da divindade, fez com que o coração de Lúcifer se brotasse, se enchesse de orgulho. Olha o que Lúcifer começou a fazer. Começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudesse obedecer às leis ser necessários para os habitantes do mundo, não necessitavam de tais restrições dos anjos, por serem elevados de natureza. O que Lúcifer dizia? Os seres dos mundos precisam de leis, nós não. Por quê? Porque nós somos anjos, nós somos elevados em natureza. Isso fez com que o orgulho tomasse conta do coração de Lúcifer. Bem, irmãos, diz mais: Lúcifer estava convencido de que não tinha razão. Mas o que aconteceu? Só antes de ler essa parte aqui, Deus trabalhou tanto com Lúcifer, Jesus trabalhou tanto com Lúcifer, levou ele até a compreender que ele não tinha razão. Olha o que diz aqui: Lúcifer estava convencido de que não tinha razão, viu que justo é o Senhor em todos os seus caminhos, que os estatutos divinos são justos, e que como tais ele deveria reconhecer perante todo o céu. Houvesse ele feito isso, e poderia ter salvado a si mesmo e a muitos anjos. Ele não tinha naquele tempo repelido totalmente sua lealdade a Deus, embora tivesse deixado sua posição como um querubim cobridor,
Se contudo estivesse disposto a voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus, teria sido reintegrado em suas funções. Mesmo depois dele deixar a posição como querubim cobridor, depois de estar semeando entre os anjos a insatisfação, semeando a discórdia, semeando ali a luta no coração deles para ir de encontro à lei de Deus, ele poderia atender ao conselho e voltar, e poderia salvar tanto a si mesmo como a muitos anjos. Mas o que aconteceu? Embora tivesse deixado sua posição como querubim cobridor, se contudo estivesse disposto a voltar para Deus, reconhecendo sua sabedoria, diz mais, chegado era o tempo para a decisão final, deveria render-se completamente à soberania divina ou colocar-se em franca rebelião. Atentem bem agora isso aqui. Quase chegou a decisão de voltar, mas o orgulho o impediu disto. O que foi que impediu, irmãos? O orgulho. Quase ele voltou. O que impediu? O orgulho. Quantas pessoas quase aceitam Jesus, mas o orgulho impede? Quantas pessoas quase fazem a coisa certa, mas o orgulho o leva a fazer coisas erradas? Diz aqui mais, irmãos, era sacrifício demasiado grande para quem fora tão altamente honrado confessar que estivera em erro, que suas imaginações eram errôneas, render-se à autoridade de que ele procurava mostrar ser injustas. Ele falou assim, mas eu era tão assim, eu vou dizer que eu estava errado? O orgulho o impediu. O orgulho levou Lúcifer à queda. Não só à queda, levou Lúcifer à destruição. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não aceitou plenamente. Ele agora se revoltou, se juntou com os outros anjos que ele havia traído para si, a terça parte, para agora tomar o trono de Deus. E ele foi expulso do céu através de guerra, e houve guerra no céu. Sim, meus irmãos, isso levou à queda de Lúcifer, e ele agora passa a se chamar Satanás. Isso. Deus permitiu que Satanás levasse avante sua obra até que o espírito de desafeto amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente, a fim de que todos pudessem compreender a verdadeira natureza. Meus queridos irmãos, como está o orgulho do nosso coração? Tem uma definição de orgulho que eu acho bem interessante, que diz assim, olha, exagerada autoestima, acompanhada de desprezo pelos outros. O que é orgulho? É uma exagerada autoestima. Se bem que hoje com a depressão, com o estresse, se prega muito a autoestima, né? Você precisa ter autoestima. Mas o que é o orgulho? É uma exagerada autoestima, acompanhada de quê? De desprezo pelos outros. Isto é orgulho na sua forma pecaminosa mais cruel. Meus queridos irmãos, para acabarmos com o orgulho, o que precisamos fazer então? Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. No verso 44, diz assim: todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. O que precisamos fazer? Ser quebrado. Nós precisamos cair sobre a rocha. Quem é a rocha?
que é a rocha. Verso 42, perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Quem é a pedra angular, irmãos? Quem é a pedra? É Cristo. Cristo é a rocha, Cristo é a pedra, e nós precisamos cair sobre a rocha para que o nosso coração seja feito em pedaços, nosso coração mau, cruel, o nosso orgulho seja feito em pedaços. Sim, nós precisamos cair sobre Cristo para que nós possamos nos quebrar. Precisamos pedir ao Senhor: Senhor, quebra-me o meu coração de pedra, quebra o meu orgulho, quebra-me, Senhor, quebra todos os meus sentimentos maus, os meus pecados, a tendência para o mal, quebra, Senhor. Não permitas que isso esteja em mim. Esse deve ser o nosso pedido. Se você tem manifestado orgulho ou algum desses maus traços de caráter, quando isso acontecer com você, faça uma oração: quebra-me, Senhor, quebra-me. Meu desejo, irmãos, é que o Senhor possa quebrar todos os nossos maus traços de caráter, especialmente o nosso orgulho, para que nós possamos ser uma nova criatura e que nós possamos, ao compreender a importância da humildade, a importância da postura reverente diante do Senhor, termos todos esses maus traços de caráter tirados de nós. Portanto, peça ao Senhor: quebra-me. Meu desejo, irmãos, que isso ocorra comigo e com todos vós. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar 398. Você pode ir. O último hino para a conclusão do culto nesta noite, 398. Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar. Deus pode suavizar. Ó Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. A Jesus Cristo contarei tudo, Ele é amigo firme e leal. Basta pedir-lhe que sem demora aos meus pesares dá fim cabal. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Sempre tentado, sei que preciso de um protetor que possa valer. Só meu amor
aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Amém. Vamos concluir com a oração. Os que puderem se ajoelhem, vamos falar com o nosso Deus. Santíssimo Deus e Pai, honrado e glorificado seja o Teu nome para sempre. Estamos aqui, Senhor, agradecidos a Ti, Te louvando, reconhecendo a Tua misericórdia, o Teu amor, a justiça que provém do Teu caráter expressa em Tua lei. Queremos Te agradecer porque nos criastes e também nos dás o livre arbítrio, a vontade livre. E neste momento, Senhor, queremos nos oferecer a Ti como os Teus servos, como os Teus filhos, que nós possamos, Senhor, receber de Ti a graça e o poder que precisamos. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos lançar sobre Cristo, e possamos, Senhor, ter o nosso coração de pedra quebrado. Quebra-me, Senhor, quebra-nos. Ajude-nos, Senhor, para que nós possamos ter um coração puro, manso, de carne, sensível ao Teu amor, à Tua misericórdia, e assim, Senhor, nós possamos proceder com o nosso caráter semelhante ao de Jesus. Não permita, Senhor, que o orgulho possa preencher o nosso coração. Arranca-o de nós, Senhor, quebra-me, Senhor. Ajude-nos, Senhor, para que nós possamos atentar para um espírito humilde e jamais, Senhor, possuirmos esse traço de caráter satânico. Pedimos a Tua misericórdia sobre nós, Senhor, e as Tuas bênçãos. Abençoe cada um dos Teus filhos que aqui estão. Cada pedido, Senhor, que foi feito, que sejam atendidos segundo a Tua misericórdia. Dá-nos uma boa noite, leve-nos em paz. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer nesse instante, irmã Cícera. Então nós concluímos nosso culto no nome de Jesus, estamos despedidos com a graça de Deus até o próximo sábado, se o Senhor assim nos permitir. Que o Senhor os abençoe e vos leve em paz, né? Amém. Vou falar com agora a irmã Cícera, com a irmã agora.